A paz do Senhor Jesus. Nós somos a Congregação Evangélica Pentecostal e estamos localizados na estrada Porto Nacional, número 170, em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu quero lhe fazer um convite. Um dia que você puder, nos faça uma visita. Será motivo de alegria recebê-los no nosso meio, para nós congregarmos e glorificarmos a Deus e prestarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Também temos uma congregação na Rua da Cooperativa, número 61, em Vila Kennedy. Eu quero aproveitar esse momento para nós meditarmos em algumas parábolas do Senhor Jesus. E a primeira parábola que nós iremos meditar é a parábola do semeador. Essa parábola está registrada no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 1 até o 23. E também está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 25, e em Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 18. O primeiro fato que nós iremos observar ou analisarmos é o seguinte: por que o Senhor Jesus ensinava muitas vezes por parábola? A resposta nós podemos encontrar na própria explicação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos quando ele proferiu essa parábola, a parábola do semeador. Então vamos examinar aqui a palavra, examinar a Bíblia Sagrada. Espero que você tenha em suas mãos aí a palavra de Deus, para nós fazermos um exame agora nesta parábola e sabermos por que o Senhor muitas vezes ensinava as multidões dos seus dias através de parábola. Então, abra a Escritura em Mateus capítulo 13, o verso 10 ao verso 16. Vamos ver a explicação que o próprio Cristo, o próprio Senhor deu, por que ele ensinava por parábola, por meio das parábolas. Mateus 13, verso 10, está escrito assim: E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Essa é a explicação que o próprio Cristo ele deu aos seus discípulos quando ele foi interrogado por eles, porque eles não estavam conseguindo compreender as parábolas. E é possível nós percebermos, nós entendermos que a forma que o Senhor ele ensinava as parábolas, ou seja, a gente pode perceber que havia um duplo propósito quando ele falava por parábolas. O primeiro era esclarecer o reino de Deus por meio de parábolas, para que os seus discípulos compreendessem a sua mensagem, a mensagem do reino. Segundo,
ocultar o conhecimento para muitos, principalmente para aqueles que não o aceitavam, principalmente o batismo de João, e recusavam reconhecê-lo como Messias, como Salvador. E a gente pode perceber que a forma que o Senhor explica essa parábola dá a entender que parece duro o discurso, né, a explicação do Senhor. Sim, parece duro, mas a gente precisa compreender que o Senhor estava falando principalmente para aqueles que rejeitavam a sua palavra, para o poder religioso dos seus dias, aqueles que haviam endurecido o coração para não receber a mensagem do reino. Ou seja, aqueles que nos seus dias, nos dias do Senhor, viviam uma falsa religiosidade. Eles já estavam com os corações endurecidos e por isso a palavra não conseguia entrar em seus corações por causa da própria dureza de seus corações. Então vamos analisar em si agora a parábola. Vamos direto à parábola para nós examinarmos o texto que é justamente a parábola do semeador. Novamente vamos a Mateus 13, do verso 1, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador. Agora, nós precisamos entender, compreender os destaques dessa parábola. Por exemplo, vamos dar alguns destaques aqui na parábola. O semeador, a semente e os 4 tipos de solo. O semeador é aquele que anuncia as boas novas da salvação, o evangelho da salvação. Primeiro veio João anunciando a chegada do reino de Deus. Depois veio o Senhor Jesus trazendo as boas novas do evangelho. Então, o Senhor Jesus é o primeiro semeador que semeia as boas novas no coração do homem, no coração daquele que crê. A semente é a palavra de Deus. Os 4 tipos de solo que nós encontramos são os diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra e suas relações quanto à semente, quanto à palavra de Deus. No decorrer do nosso vídeo, nós iremos meditar nesses 4 solos, nessas 4 sementes, digo melhor, que é justamente a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre espinhos, a semente que cai entre pedregais e a semente que cai na boa terra. Nos acompanhe, porque certamente Deus estará falando conosco através da parábola do semeador, essa mensagem viva de Cristo para as nossas vidas, que ao ouvirmos essa mensagem e se nós a compreendermos conforme a orientação do Espírito Santo, com certeza seremos ou somos a boa terra que recebe a palavra de Deus.
Nos aguarde, porque iremos falar sobre as sementes, sobre a semente e sobre os 4 solos onde a semente cai, que é a palavra do Senhor.